Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Espero que estejam bem, um forte abraço e vamos dar início à nossa aula de número 4 de História, com o título Os Povos Africanos, no seu livro didático nas páginas 24 e 25. Hoje nós faremos a introdução desse continente que é considerado por muitos como o berço da humanidade. Por que, professor Rubens, que a África é o berço da humanidade? Porque lá surgiu o homem. Foram estudos arqueológicos que descobriram lá os fósseis mais antigos da presença humana, que datam de pouco mais de 4 milhões de anos. Por se tratarem de fósseis de uma mulher, os arqueólogos batizaram de Lucy, encontrados na região da atual Etiópia, no continente africano. Portanto, de lá, os homens ganharam todos os demais continentes, afinal de contas, eles praticavam o nomadismo, né? Eles não tinham lugar fixo, ficavam se deslocando à procura de alimentos, né? Da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, e assim começaram a deixar o continente africano e adentrar outros continentes. É bom lembrar que o continente africano hoje é uma área enorme, que tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados de área e contempla 54 países. Desses 54, alguns importantes, né, na história, como Egito, África do Sul, Quênia, Camarões, Argélia, Nigéria, Marrocos, Tunísia. Então são importantes países que o mundo conhece e que têm uma relevância histórica sem precedentes. Bom lembrar também que o continente africano tem dois grandes desertos. O deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, com pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e o deserto da Namíbia, não menos importante. Além desses dois grandes desertos, o continente africano conta também com uma enormidade de rios, mas dois devem ser citados, sempre lembrados. O Rio Nilo, o segundo maior rio do mundo em extensão territorial, que é originário da civilização egípcia, né? O Rio Nilo foi imprescindível para que o Egito se estipulasse ali, habitasse o continente africano. O Rio Nilo só perde em extensão territorial para o Rio Amazonas, que fica aqui na América do Sul e que é o maior rio do mundo. E temos também, não menos importante, o Rio Congo. O Rio Congo, que também fica no continente africano e que é o segundo maior rio do mundo em volume d'água, perdendo apenas para o Rio Amazonas também, né? O Rio Amazonas, que tem boa parte do seu leito no Brasil, ele é o maior rio do mundo, tanto em extensão como em volume d'água. Em ambos bate rios africanos. O Rio Nilo é o segundo maior em extensão e o Rio Congo o segundo maior em volume d'água. É bom lembrar que o continente africano ele é subdividido. É muito comum na história, na geografia, se subdividirem os continentes. Aqui, por exemplo, historicamente se dividiu entre América anglo-saxônica e América Latina, a Europa Ocidental e Europa Oriental, e a África é dividida em três. O continente africano são três porções. A parte de cima, que é a parte da África do Norte, a África branca, como eles gostam de chamar historicamente. Por que África branca, professor? Porque é uma área ocupada principalmente por povos árabes e que não são negros. Se vocês perceberem os países da África branca, da África do Norte, eu vou citar alguns aqui: Egito, Argélia, Nigéria, Tunísia, Marrocos. Esses países não têm uma grande quantidade de negros, né? A Nigéria tem mais, mas os demais países que eu citei, eles têm um contingente de pessoas pardas e brancas considerável. Então a gente não pode generalizar e afirmar que a África só tem negros. Isso é um erro grave. A África não tem só povos negros, muito pelo contrário, a África tem uma diversidade, igual nós temos aqui na América e em outras partes do mundo. Não generalize. A África tem todas as etnias, todas as raças. Falamos da África branca, a África do Norte, e logo abaixo fica a África negra, também conhecida como África subsaariana, ou abaixo do deserto do Saara, esse importante deserto. Então, os países situados abaixo do deserto do Saara são chamados de África subsaariana, abaixo do Saara, ou África negra, que é uma região que predomina negros. São países com predomínio de população negra, como Camarões, Quênia, Zâmbia, Sudão, Angola, Moçambique, e que é o maior bolsão de pobreza do mundo. Essa área da África subsaariana, a África negra, é uma área muito vulnerável. Muitos problemas ligados à fome crônica, desnutrição, falta de água potável, epidemias constantes como o ebola, o cólera, a própria AIDS que impera nessa região. Então, geralmente, quando a ONU, através do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, baixa o ranking de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, para ver a qualidade de vida dos países, geralmente os países da África subsaariana, a África negra, são os países que têm as piores condições do planeta, né? Estão sujeitos a todo tipo de arbitrariedade.
E por último, terceira porção do continente africano é a África do Sul. O país, não confunda a África do Sul, país com a África continente. A África do Sul é o principal país do continente. Dentre os 54 países é o único de economia emergente, de economia mediana, é o mais industrializado. Então é o país que se destaca no continente, inclusive faz parte do BRICS, né? O BRICS é um grupo que envolve 5 países emergentes de economias medianas. Brasil, são as iniciais, BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Todos os demais países da África são subdesenvolvidos. A África do Sul tem esse respaldo, né? É o único país emergente, tem uma economia melhor que o restante do continente. Então, essas são as 3 subdivisões do continente africano. África do Norte ou África Branca, África do Sul ou África Subsaariana, perdão, África Negra ou África Subsaariana e África do Sul. Lembrando que no continente predominam o islamismo enquanto religião, o cristianismo e muitas religiões tribais, que eles chamam de animismo, são religiões politeístas. Então, o continente tem essas 3 religiões principais. O islamismo, o cristianismo e o animismo, que são religiões tribais politeístas. Tudo bem? Vamos adiantar, vamos continuar. É bom lembrar que a origem do povo africano está associada aos berberes. Quando você ouve falar dos berberes, os berberes são povos nômades que viviam no continente africano há alguns milhares de anos atrás e, por serem nômades, ficavam mudando de uma região para outra. Os berberes saíam vendendo nas áreas próximas do Saara, a região do Sahel, sal, ouro, noz de cola, que era um produto muito bem quisto na época. Então a África surgia a partir desses grupos nômades, os berberes e os sudaneses, né? Que era a tribo que deu origem ao nome do Sudão. Então essa basicamente é a introdução sobre o continente africano, um pouco aí dos aspectos físicos do continente. Espero que tenham gostado. Nas próximas aulas nós vamos tratar de 2 reinos importantes do continente africano. O reino de Mali e o reino do Congo. Um forte abraço e até a próxima.